Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. No vídeo de hoje nós temos um convidado super especial que já faz parte aqui do Podped. Eu vou pedir para ele se apresentar para vocês. Bom dia, meninas. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje de novo. Eu sou o Eduardo, sou médico pediatra. Eu fiz formado aqui em Santos, na Santa Casa de Santos, e fiz UTI pediátrica aqui na Santa Casa de Santos também. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu e a Linelli, a gente estava pensando em algum tema para conversar com você hoje e escolhemos a introdução alimentar. Muito bom. É um tema que está bastante em alta hoje em dia, né? É um tema que traz muitas polêmicas. Uns orientam de um jeito, outros orientam de outro. Mas eu acho importante a gente deixar aqui orientado direitinho o que os estudos dizem e o que a gente, como médico, o que a gente segue conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria diz, certo? Essa introdução alimentar, ela vai envolver 3 etapas. É um processo que envolve uma transição, que a gente já vai fazer uma transição do leite materno para um alimento sólido. É um processo que envolve elementos, a gente vai começar a introduzir esses alimentos sólidos para a criança. E é um processo que envolve uma técnica de como que a gente vai fazer essa introdução, como que a gente vai ofertar esses alimentos para a criança. Vamos começar do começo. Como que é essa transição do leite para a comida? Então, na verdade, a definição dessa introdução alimentar na verdade, é uma alimentação complementar. Por que alimentação complementar? A gente sabe que até os 6 meses de idade, tudo que o bebê precisa está no leite materno. Vocês falaram disso já num vídeo passado de vocês, que até os 6 meses o bebê não precisa nada de além disso. Tudo que o bebê precisa está ali, gorduras, proteínas, vitaminas, até os 6 meses. A partir dos 6 meses, lá até os 2 anos de idade, o leite materno ele ainda continua sendo fundamental. Só que o leite materno ele já não consegue suprir tudo aquilo que o bebê precisa. Então você começa a fazer uma complementação desse leite materno para que o bebê possa ingerir e ter a oferta de tudo aquilo que ele vai precisar no dia a dia para poder manter o metabolismo, manter o organismo, manter a energia e ter um crescimento saudável. Isso certo? que é um conceito da alimentação complementar, né? Alimentação complementar. O próprio nome já diz. A mãe não precisa deixar de dar o leite materno, né? Não só não precisa, como não pode. Sim. Entendeu? Lógico, vocês falaram muito naquele vídeo também no começo de vocês. O aleitamento materno não é uma obrigação, é um direito. E a gente, como pediatra, vocês, como neonatologistas, trabalham muito em maternidade, vocês têm que fazer de tudo para que a mulher exerça esse direito. Ninguém vai obrigar. Então, assim, o aleitamento materno ele é fundamental ainda depois dos 6 meses, associado a uma alimentação complementar. E antes dos 6 meses? Eu posso começar a dar uma papinha, começar a dar alguma coisinha assim, para já ir treinando a minha criança? Não, de jeito nenhum. Não assim, de jeito nenhum. São casos e casos. Tem alguns casos específicos que a gente até pode falar em uma introdução alimentar um pouquinho mais precoce, mas assim, são casos muito específicos. Vamos falar aqui do mais comum, do geral. Antes dos 6 meses, do recomendado, do que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala. Antes dos 6 meses, o organismo do bebê ainda não está preparado para receber essa alimentação toda. Por quê? Ele não tem, por exemplo, o rim. O rim só vai começar a se formar, ter uma maturidade melhor a partir dos 4 meses. Se você começa a introduzir alimento antes dessa data, você começa a oferecer muitas proteínas, muitos elementos, muitas vitaminas, e isso pode fazer uma sobrecarga renal. Você acaba prejudicando o bebê ao invés de melhorar. Sim. Outra coisa, o reflexo de protrusão da língua. Esse reflexo de protrusão da língua, não sei se vocês já viram. Para o pessoal entender que. Então, funciona? É um reflexo assim. Alguém já deve ter visto quando a gente tenta dar alguma coisinha pro bebê, colocar alguma coisinha na boca do bebê. O que o bebê faz? Cospe. Coloca para fora. Isso é um reflexo de proteção, justamente para de repente não querer oferecer alguma coisa mais sólida e de repente o bebê engasgar com esse alimento. Então é um reflexo que vai sumir do bebê só depois dos 6 meses de vida. Ou seja, mais um motivo para a gente começar a introduzir alimentação sólida só depois dos 6 meses. E mesmo na introdução alimentar, se oferece a primeira vez uma textura que o bebê ainda não conhece, um brócolis, alguma coisa. A criança vai fazer esse sinalzinho, vai aparecer uma náusea, aí a mãe vai falar, ele não gostou disso daqui, não dá mais. Não. Então. Isso aí é um outro tipo de reflexo também, que chama o reflexo de Gag. Que isso também é diferente do reflexo de protrusão. Também é um reflexo de proteção para o bebê e é como se fosse uma náusea mesmo, mas não é.
É diferente de náusea. Um bebezinho, quando você oferece, e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que a textura dos alimentos um pouquinho maiores e tal, o bebê ele ainda não consegue macerar o alimento, ele não consegue mastigar. Alimentos, pedaços maiores que acabam escorrendo lá para o fundo da boca, que às vezes tende a ir para as vias aéreas, ali para a traqueia, o organismo coloca isso para fora. E é diferente da náusea porque, às vezes, o bebê coloca isso para fora e continua como se nada tivesse acontecido. Às vezes, ele coloca para fora ali, nesse reflexo de gag, pega o pedacinho de novo e coloca na boca de novo. É uma proteção do bebê para evitar o engasgo. Proteção, exatamente. Reflexo de gag é diferente de engasgo. O bebê não vai tossir, o bebê não fica roxinho, o bebê não para de respirar. Ele simplesmente coloca o alimento para fora, pega, continua comendo. Mais coisas de por que não começar antes dos 6 meses. Enzimas digestivas. Até os 6 meses de vida, o organismo do bebê está preparado para a digestão do leite materno ou da fórmula infantil, que seja. Se a gente tenta dar alguma coisa mais sólida, outros tipos de alimento, o organismo dele não vai conseguir fazer uma digestão adequada, não vai conseguir ter uma absorção adequada. A partir dos 6 meses, o organismo já começa a fazer esse tipo de produção de enzimas que vai fazer a digestão certinha e a absorção dos nutrientes necessários. E as mães falam muito dos sinais de prontidão, só que tem gente que não sabe o que realmente são os sinais da prontidão de uma criança. Outra coisa, a gente tem que ficar atento justamente a esses sinais de prontidão, porque não adianta eu tentar alimentar uma criança e ela não conseguir ficar sentada. Vou alimentar uma criança deitada, risco de engasgo absurdo. Então tem alguns sinais de prontidão. Uma das coisas, a criança, lembra lá atrás quando a gente falou dos acidentes domésticos, que a gente falou das idades do desenvolvimento neurológico do bebê, que a gente falou que lá com 6 meses mais ou menos que a criança começa a aprender a conhecer o mundo com a mão e com a boca? Isso é uma das coisas. Com 6 meses, a criança sentadinha do seu lado com você fazendo uma refeição, ela vai se interessar pelo seu prato. Ela vai começar a olhar, ela vai querer colocar a mão, ela vai querer começar a levar na boca. Isso é um dos sinais de prontidão. Ela começa a se interessar por aquilo que você está comendo. É uma criança que já consegue sentar sozinha, sem apoio. Ela mantém a cabeça, ela consegue sustentar a cabeça. E ela começa a ter movimentos voluntários com a boca e com a língua, favorecendo a mastigação do alimento. Poxa, mas mastigação sem dente? Sim, sem dente. O importante é que ela faça a movimentação, que ela acostume com essa movimentação. Sinais de prontidão também são muito importantes para a gente começar a introduzir a alimentação. E antigamente era muito comum iniciar a introdução alimentar com sopa. Sim. Hoje em dia já mudou um pouquinho, né? Mudou, bastante. E o que mudou? Antigamente, na época das vovós, que a gente costumava colocar tudo no liquidificador, batia tudo. 2, 3 ingredientes, aí você não sabia o sabor, o que era. Exatamente. Hoje em dia, se diz muito da criança sentir a textura dos alimentos, sentir o gosto dos alimentos, conhecer os alimentos ali na hora. Ela tem que aprender a ter prazer em comer. Ela tem que gostar daquilo que ela está fazendo. Antigamente, colocava-se tudo no liquidificador, liquidificava tudo. A criança não conseguia sentir esses sabores, não conseguia sentir essas texturas, não conhecia a alimentação. E hoje em dia também, vocês devem ouvir bastante falar nisso, dessa parte dos 1000 dias, os primeiros 1000 dias. Na nossa vida, a gente tem algumas coisas assim que a gente chama de janelas de oportunidade. O que são essas janelas de oportunidade? São períodos da nossa vida que a gente tem para fazer alguma coisa que vai mudar isso no nosso futuro. E a Organização Mundial de Saúde, ela fala muito sobre esses 1000 dias. O que são esses 1000 dias? Desde o momento da concepção, desde o momento que a mulher engravida, aqueles primeiros 9 meses, aquelas 40 semanas de gestação, e depois do nascimento se estende até os 2 anos de idade. Se você, nesses primeiros 1000 dias, você precisa promover, você tem que garantir que você tenha uma promoção de uma saúde adequada, um crescimento adequado e um desenvolvimento adequado da criança. Nesses primeiros 1000 dias. Poxa, mas 1000 dias, se você vai querer fazer tudo isso nesse período? Sim, isso não é exagero não. Porque se você gera uma desnutrição nessa janela de oportunidade, você acaba gerando consequências drásticas para o resto da vida da criança. Isso a gente está falando dos 2 primeiros anos. E por que não pode dar a sopinha hoje em dia, então? Por que os estudos mostram que a sopa, bater tudo de uma vez, não é legal? Primeira coisa, quando a gente coloca os alimentos no liquidificador, a gente tritura todinho o alimento. A gente quer
quebra tudo quanto é fibra, proteínas, vitaminas, e a criança não tem uma absorção adequada desses alimentos. Perde nutrientes, né? Perde nutrientes, perde fibras, não é legal. Segunda coisa que você falou também, não consegue ver textura, não consegue diferenciar um alimento do outro. Fica gosto de nada, né? Fica um gosto só ali. E aí, quando você tenta introduzir alguma outra coisa, ele está acostumado com aquela outra papinha lá de tudo misturado, às vezes ele não gosta, não vai ter boa aceitação. Porque na vida dele ali de 6 meses, o único sabor e temperatura que ele teve ali até o momento foi o leite da mãe, que é sempre o mesmo sabor, varia ali um pouquinho dependendo da dieta. É agora que você vai começar a introduzir. Então, você precisa ir introduzindo aos pouquinhos. Lógico, um prato tem que ter todos os componentes, a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouquinho também, mas tem que ter tudo de uma vez, mas não pode ser tudo junto, tudo batido, misturado. Outra coisa também, que é uma outra janela de oportunidade da nossa vida, é com relação à mastigação. A gente sabe que ali, dos 6 a 8, 9 meses, é quando o bebê, idealmente, precisa já começar a fazer esse movimento de mastigação. Se você dá sopinha, tudo batido, sopinha, por mais que seja papa, uma coisa assim, um pouquinho mais consistente, alguma coisa mais sólida, ok, amassar com garfo ali, dividir os alimentos. Mas se você oferece só sopa, o bebê não vai fazer esse movimento de mastigação. Ele vai ficar só deglutindo, como se fosse o leite materno. Chegar nos 9, 10 meses de vida, se ele ainda não tiver tido contato com alimentos sólidos, se ele ainda não tiver mastigado, a chance de ele conseguir aceitar alguma coisa sólida depois dos 10 meses é muito pequena. E talvez até precise da intervenção de um especialista, de um fonoaudiólogo, para trabalhar essa parte de mastigação. Então isso não é bom. Não dê sopa. Dê tudo, papinha, alimentos amassados. E lembrando mais uma vez, não é batido no liquidificador, nem mixer, nada. Isso aí é sempre amassadinho com garfo e com uma consistência um pouquinho mais rígida, pastosa, cremosa, essas coisas assim. Eu e a Lia estava lendo um artigo esses dias que falava sobre os 1000 dias. Sim. A alimentação da mãe, durante a gestação, que passa o líquido amniótico, tem alguns estudos que falam que tem o gosto da comida. Isso é muito interessante. Sim. Então, assim, de repente, a mãe está ali comendo uma alimentação saudável durante toda a gestação, pode ser que isso facilite. O estudo falava que isso, com certeza, facilita a introdução alimentar. Ajuda também. Se a mãe passa a gestação inteira comendo só porcaria, coisa assim, vai ser um pouco mais difícil também a introdução, mais difícil. Né? Então, é bom assim. É o que a gente falou, nos 1000 dias, ele começa desde lá da concepção, desde que a mulher engravidou. Então, a partir do momento que a mulher engravidou, você já tem que ter todo um segmento e toda uma preparação justamente para isso, para você preparar o organismo do bebê a ter uma vida saudável, uma saúde legal, um desenvolvimento legal. É bastante interessante isso, muito bom. E como que é feita essa introdução para os pais que estão assistindo a gente? Fez 6 meses, aí eu já começo café da manhã, almoço, janta, Vamos com tudo calma. De uma vez? Vamos com calma. Como é que é? Então, Explica assim, aí. A introdução alimentar é aquilo que a gente falou. Ela vai envolver 3 processos. A transição, que é a do leite materno para o alimento sólido, e os componentes. Como que a gente vai começar a ofertar esses componentes? Quais componentes são esses que a gente está falando? Então, assim, a princípio, papinhas de frutas. Vamos começar com frutas. 6 meses de vida. 6 meses e 1 dia. Tá ali, o bebezinho. Vamos começar a introduzir, sem medo de ser feliz. Frutas. Pode ofertar as frutas para a criança. Papinha ou pedacinhos um pouquinho maiores para ela poder pegar, colocar na boca, sem problemas. As 2 primeiras semanas, vai fazer de 1 a 2 papinhas de frutas ao longo do dia. A partir da 3ª semana, a gente vai começar a colocar a primeira papinha principal. Antigamente, a gente conhecia muito como papinha salgada, né, que a gente oferece. Mas hoje em dia a gente não preconiza mais esse nome. Por quê? O sal ainda é um vilão da história. É um vilão. Sociedade Brasileira de Pediatria condena sal. Fala que comida do bebê tem que ser sem sal. Certo? E não é sem sal, porque muitos alimentos já têm o sódio que é necessário, né? Exatamente. Então, por isso... colocar outros temperos também, né? Exato. Alho, cebola. Não é porque é sem sal que vai ter que ser sem gosto. A gente pode usar temperos naturais. Um alho, salsinha, cebolinha, tudo isso a gente pode temperar a comida do bebê quando a gente for preparar. Mas lembra, sempre coisa natural. Aqueles monte de temperinho já processado, já preparado. Caldinho de galinha. Caldinho de carne, galinha, essas coisas. Não, esquece. É o que você cortar, o que você picar para você preparar a alimentação da criança. Uma vez me falaram uma coisa, você tem que desembrulhar menos e descascar mais. Exato. Olha que legal.
É exatamente isso. É esse o conceito que a gente tem que ter pra gente. Tudo é que eles falam assim, in natura. Não sendo in natura, é o minimamente processado possível. É o que você prepara em casa, não é o que a indústria Não é te embalado, manda. né? Exatamente. Então, a partir da terceira semana, a gente vai começar com uma papinha principal, ou no almoço ou na janta. Como que vai ser essa papinha principal? É aí que entra polêmica, né? exato, que a mamãe, a vovó começa a achar assim, nossa, mas a gente vai fazer desse jeito mesmo? Vai. Eu acho que é até legal colocar uma fotinha, essa foto está até no manual de nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. É uma foto bem legal que mostra assim, como você vai preparar o prato da sua criança. Divide os grupos, né? Divide grupos de alimentos. Então, né, essa foto é legal porque ela mostra direitinho como que você vai preparar o prato do seu bebê. Na foto, assim, a gente vai dividir o prato em duas metades. Metade de cima e metade de baixo. A metade de baixo, a gente vai dividir essa metade na metade de novo. Então a gente vai ficar com 2/4 aqui. Esse primeiro 1/4 do prato aqui de baixo, a gente vai preconizar tubérculos ou cereais. Quais são os tubérculos ou cereais? Mandioca, arroz, mandioquinha, batata, macarrão, tudo que é muito rico em carboidratos. O carboidrato, quando a gente ingere, o nosso vai metabolizar e vai ser transformado em glicose. Glicose é a nossa principal fonte de energia, então vai dar energia para o bebê continuar metabolizando, continuar ativo durante todo o resto do dia. Então esse é o primeiro 1/4 do prato. Tubérculos ou cereais. Deixa eu só te interromper, porque Manda. com certeza tem mães, pais aí assistindo a gente e tá com a pulguinha atrás da orelha. O macarrão, você falou que ele entra nessa parte. Sim. E o glúten? Eu posso fornecer o glúten para essa criança de 6 meses Sim, já? não só pode como deve. Vou falar o resto dos componentes que a gente vai dividir o prato. Sim. E assim, já está mais do que sabido hoje em dia também, aquele lance das janelas de oportunidades que a gente tem na vida. Dos 6 até os 9 meses ali, mais ou menos, a gente tem uma janela de oportunidades com relação ao nosso sistema imunológico. O sistema imunológico não é totalmente formado ainda, então é uma janela que a gente tem para expor o bebê, expor o organismo do bebê a tudo que a gente precisa. A gente vamos falar ali um pouquinho também das proteínas, falar de carne de vaca, carne de porco, carne de peixe, frutos do mar, camarão, essas coisas assim. São alimentos que hoje em dia a gente sabe que pessoas maiores podem desenvolver alergias e alergias sérias a isso. Mas, poxa, você está falando que pode desenvolver alergia séria, e você está falando que vai dar para o bebê? Sim. Sim, mas isso não são coisas da minha cabeça, isso são coisas de estudos que mostram. Quanto mais a gente expõe esses componentes para a criança nessa janela de oportunidades ali dos 6 a 9 meses, você prepara o organismo, você prepara o sistema imunológico, o sistema alérgico da criança a desenvolver uma tolerância a essas a esses alimentos. Então você evita. Olha que coisa engraçada, né? A gente pensa hoje em dia que, poxa, aquela pessoa comeu camarão, quase morreu porque teve uma anafilaxia, aquela alergia super grave. Talvez se ela tivesse sido exposta ao camarão lá com 7, 8 meses... Essa janela aí nesse período, né? Talvez não tivesse alergia hoje em dia. É a mesma coisa do glúten. Entendeu? Hoje também se sabe que aquelas histórias da lactose, do glúten e tal, que todo mundo fala, tem que tirar tudo isso porque é saudável. Não, é saudável para aquela pessoa que tem uma intolerância, que tem uma alergia, que não pode consumir. Aí tem que tirar. Mas para aquela pessoa que não tem, lógico, tudo em excesso é ruim. Então a gente não pode simplesmente tirar, não pode consumir em excesso, mas não pode simplesmente tirar da dieta também. Então você vai sim oferecer o glúten, o macarrão para o bebê. Sim, não tem problema nenhum, entendeu? Continuando no pratinho. Continuando no pratinho, então. Primeiro 1/4 lá. Depois o outro 1/4 do prato, a gente vai dividir pela metade de novo desse pratinho nosso. Metade dessa metade, né, vai ser as leguminosas. O que são as leguminosas? Feijão, lentilha, grão de bico. Lembra, sempre tudo isso, nada liquidificado, não é batido. Cozinhou tudo, pega um garfinho, amassa tudo ali para você oferecer uma papinha para o bebê. O carocinho do feijão, pode? Nesse primeiro momento, nessa primeira introdução, não é legal, por conta do risco de engasgo e de asfixia. Mas aí é amassado. Amassadinho, tudo bem cozidinho, molinho, pode amassar e pode dar para o bebê sem problema nenhum. Essa outra metadinha aí desse 1/4, a gente vai passar para as proteínas, aí que a gente fala das proteínas animais. O que são as proteínas?
carne de vaca, carne de boi, carne de porco, ovo. Ovo a gente vai oferecer ele inteiro. Não é começar com uma geminha, depois dar a clara, não. Pode dar o ovo inteiro já de uma vez. Frutos do mar, peixe, tudo que for proteína. Pode oferecer à vontade. Essas proteínas animais, elas são fontes de ferro, vitamina B12 e zinco. Então é muito importante que a criança consuma isso. Vou até abrir um parênteses aqui para uma polêmica também. Aquelas famílias vegetarianas que não consomem carne animal, as coisas assim. Aí eu acho que assim, é um assunto um pouquinho mais específico que a gente teria que falar assim exclusivamente disso. Mas o ideal seria que o bebê consumisse sim a proteína animal, a carne e tudo mais. Mas poxa, tem aquela família que não quer de jeito nenhum mesmo. Vegano. Então, esse tipo de criança tem que ter um acompanhamento de perto com um pediatra, com um especialista que saiba fazer uma nutrição direitinho para repor todas essas vitaminas que o bebê não consome nas proteínas animais. E, de novo, mas você falou aí, frutos do mar, camarão vai dar? Sim, por conta dessa janela imunológica que a gente tem, essa janela de oportunidades. Sempre amassadinho, trituradinho para o bebê conseguir consumir. Falamos dessa metade, tubérculos cereais, leguminosas e proteína animal. Aí a gente vai passar para a grande maior parte do prato, que são aqueles 50%, que são as hortaliças. As hortaliças, elas são divididas lá, hortaliças, legumes e verduras. Lembrar que verduras é aquilo que a gente come as folhas. Alface, agrião, couve, tudo folha. E os legumes é o que a gente vai comer ali, digamos, o caule. Beterraba, cenoura, brócolis. Então, isso é o grande maior parte do seu prato. 50% do prato tem que ter isso. E é legal assim, aquilo que a gente falou. A criança, ela tem que sentir a consistência dos alimentos. Ela tem que saber separar sabores. Ela tem que ter um interesse pelo prato. O prato ele tem que ser colorido, ele tem que chamar a atenção da criança. Colocou lá um monte de verdura, aquelas coisas vermelhinhas, verdes, a proteína animal, uma batatinha, macarrão. Sempre montar o prato com que chame a atenção da criança e que ela tenha vontade de ir, de pegar, de colocar na boca. Deixa ela se sujar. A criança vê a mãe e o pai comendo a mesma coisa, né? Exatamente. Falando que é gostoso, não adianta, de repente, ela preconizar lá uma alimentação super saudável para a criança, tá lá com o prato todo bonitinho da criança e tá com um pratão de pizza do lado. A criança olha, comendo. não tem nada parecido ali. Lembra que a gente falou lá atrás que com 6 meses a criança começa a se interessar pelo que você está comendo? Aquela ela rotina vai de começar a espelho, olhar ela quer imitar o que o pai e a mãe ela estão fazendo. começa a olhar o seu prato, quer imitar, quer comer também. Não adianta você dar um prato todo bonito para ela e tá com uma pizza que ela, poxa, se ele tá comendo com tanta vontade, por que eu não posso também? Ela vai querer avançar no seu prato. Então, a sua comida tem que ser parecida com a do bebê. Idealmente, que seja igual a do bebê. Lógico, a gente acaba pesando um pouquinho a mão no sal, nos temperos industrializados da nossa comida. Do bebê, nunca, como a gente já falou. Tempero à parte, né? Tempero à parte. A preparação da comida pode ser a mesma comida, só que os condimentos à parte. Uma coisa legal que é de falar aqui, quando a gente pensa em proteína animal, a gente sempre pensa no leite. Que o leite de vaca, os derivados também é um tipo de proteína animal. Só que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz leite de vaca e derivados só depois de 1 ano de vida. Por quê? O leite de vaca, tudo bem, ele tem proteína, só que ele tem proteína demais. Até vocês falaram isso também na alimentação materna, a diferença do leite materno para o leite de vaca. É um número de proteínas muito mais elevado. A quantidade de nutrientes que o bebê precisa, vitaminas, ferro, essas coisas assim, no leite de vaca ele é menos, tem menos concentração disso. E já tem estudos que comprovam um aumento na taxa de obesidade para essas crianças que começaram a consumir o leite de vaca muito precocemente. Em questão de sobremesa, o que a mãe pode ofertar para essa criança? Frutas. Sobremesa, deu toda a papinha principal, né? Que a gente costumava chamar de papinha salgada. Papinha principal, deu. Depois, um lanchinho da tarde, um intervalo entre uma refeição e outra. Pós a refeição, fruta. Sempre lembrar que a gente pensa em suco, pensa em alimentação saudável, pensa, suco é muito legal. Suquinho de laranja. Então, suquinho de laranja. A gente sempre tem que ter na cabeça, gente, que a fruta, apesar de ser saudável, ela também tem calorias. Ela tem lá a chamada da frutose, que é um tipo de açúcar da fruta, que é, assim, lógico, muito melhor do que aquele açúcar refinado e tudo mais. Mas, imagina, você
comer uma laranja ou dar uma laranja para a criança, ela lá descascadinha para a criança comer, mastigar, engolir, vocês concordam que uma laranja vai dar uma saciedade muito maior para a criança do que se ela ingerir líquido? E vamos pensar assim, para a gente dar uma laranja, quantas laranjas a gente usaria para fazer um suco? Mais do que uma, para ela tomar um copinho de suco. Então a quantidade de caloria que você dá para a criança num suco é muito maior do que se você der uma fruta partidinha ali. Entendeu? E nutrientes também, né? Lembra que a gente falou sobre liquidificar a alimentação? Sim. Se a gente moe lá a frutinha, espreme para fazer o suco, a gente quebra todas as fibras, quebra nutrientes dela também. Perde a fibra também, que é o neném, na hora que ele tá ali comendo a fruta, ele acaba ingerindo. Ele ingere todas as fibras que tem. E a partir do momento, então, que a criança começa a se alimentar, o ideal é acompanhar com água. Sim. Há sempre a introdução de água também, porque a gente começa a dar alimentação para a criança e você acaba aumentando o aporte de nutrientes, você acaba aumentando o aporte de proteínas. Até então de sódio, né? De sódio também, próprio alimento contém sódio. Então a gente acaba fazendo uma sobrecarga leve renal ali. Você dando água, você ajuda a diluir mais esses componentes e não sobrecarregar o rim. Então sempre ofertar água ao longo do dia para a criança. Temperando o pratinho. Uma coisa que é legal a gente falar, quando a gente vai temperar o prato, montou todo o pratinho do bebê ali, joga um pouquinho de azeite em cima da comida. Esse azeite vai dar um saborzinho um pouquinho melhor para a alimentação, deixa aquele mais palatável e ajuda na absorção de vitaminas que a gente chama de vitaminas lipossolúveis, que são aquelas vitaminas que são diluídas em gordura. Para ela ser bem absorvida, é bom que ela esteja envolta em gordura. Então, o azeite ajuda nisso também, entendeu? E vai dar um gostinho especial, né? Dá um gostinho especial também, muito bom. Preparei toda a minha comida, ofertei para o bebê, mas ele não quis. A gente, não gostou? Não, às vezes ele está começando agora, gente. É uma coisa totalmente nova para ele. A gente não precisa, nossa, eu dei lá um pedacinho de batata para ele, mas ele não gostou, não quis comer. É só o reflexo do bebê mesmo, está conhecendo. Pode ser, ele está conhecendo aquilo ali agora. A Sociedade Brasileira fala que para uma criança ter uma boa aceitação ao alimento, você tem que oferecer ela de 8 até 15 vezes o mesmo alimento, a mesma comidinha, para que ela possa conhecer e possa ter uma boa aceitação dessa alimentação. E em relação ao mel, é permitido, não é? A partir de quantos anos que a gente pode dar? Tem os passados aí falam, né? Mas o mel é natural, é um docinho, pode adocicar um pouquinho ali uma fruta que às vezes for comer. Mas, gente, mel é muito perigoso, principalmente antes de 1 ano de vida. Tem um bichinho lá que é que causa o botulismo, né? É o mesmo bichinho que eles usam a toxina para fazer o Botox. O que o Botox faz? Ele paralisa a musculatura, não é isso? O mel, principalmente antes do ano de vida, ele corre muito risco de intoxicação e fazer o que a gente chama de botulismo. Imagina um bebezinho pequenininho ingerir essa toxina botulínica, que é o que o bichinho causa, e se ele tem essa ingestão, o organismo todo começa a ficar paralisado. É uma doença gravíssima, gravíssima. Então, mel só depois dos 2 anos de vida, nunca antes. Principalmente antes do 1º ano. Não pode. E o açúcar? Só depois dos 2 anos também. O açúcar, ele vai acabar trazendo uma facilidade da criança. Poxa, açúcar é gostoso, todo mundo sabe que o docinho é uma coisa agradável. Então, se você dá o açúcar para a criança antes dos 2 anos de vida, que é o que a gente está falando de introdução alimentar, que a gente está falando de complementação ao leite materno, se a gente já começa a ensinar o bebê que o açúcar é gostoso, é prazeroso, ele não vai querer mais a papinha principal. Ele não vai querer passear ali naquela outra porcentagem do prato. Ele não quer, ali, né? Ele não vai querer, ele vai querer só aquilo que traz prazer enorme para ele, que é fácil. Não é um alface, não é uma batata, não é um feijão, é alguma coisa que ele vai comer e já vai gostar logo de primeira. Ele vai esquecer o resto. Então, até os 2 anos, quando você precisa fazer essa transição alimentar, esquece açúcar. Depois que ele já tiver bem definido, sabendo, tendo prazer em consumir tudo aquilo que é saudável, aí a gente vai pensar em colocar um açúcar, um doce, alguma coisa mais assim na alimentação. Mas sempre com muito critério. Nunca abusar também, que açúcar em excesso nunca é bom. Maravilha. A gente queria te agradecer. Foi muito incrível esse vídeo. Eu que agradeço. Informações riquíssimas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, encaminha para alguém que está passando por essa fase. E não perca o próximo vídeo que nós vamos ensinar como fazer as carnes, o tipo de cozimento, tudo. Exato. Como preparar, né? Como preparar. E vamos aproveitar o Dr. Eduardo aqui, vamos gravar com ele também os tipos de alimentação, os métodos. Porque muitas mães ainda não sabem, né? A gente falou de 3 processos.
da transição, dos componentes e a técnica que a gente tem que oferecer tudo isso para a criança. Então isso é uma coisa que também tem algumas polêmicas aí no meio e tal, mas é um negócio muito legal da gente conversar também. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Não percam, hein, pessoal? Tchau.